Olá pessoal, bom dia. O assunto de hoje é a nossa sobrevivência dentro da organização e a sobrevivência da organização perante o mercado. Bom, existem alguns princípios aí que devem ser observados para dar a base para o nosso trabalho. Toda organização é composta de pelo menos um processo. Ou então, seríamos desnecessários. Tá certo? Todos os processos têm receitas e despesas. Todos os processos. Eles podem não estar sendo avaliados, nem sendo observados. Mas todos eles têm despesas com materiais e tal, e tem receitas que são as entradas. E todos nós pertencemos a pelo menos um processo. Esses processos, eles também precisam ter aquela produtividade para serem competitivos em relação a preços, que é a base hoje do mercado, que a gente define. O preço é o mercado. Se a gente não tiver preços competitivos, nós não temos como sobreviver. Todos os processos só sobrevivem se atenderem à qualidade exigida pelo mercado. Então, quando a gente fala em produtividade, a gente está falando em qualidade. A gente está falando em preço, está falando em custo. Tá tudo, é um conjunto de coisas que pertencem a esse sistema que é uma organização. Existem vários processos, né? Normalmente a empresa define esses processos como, por exemplo, direção, que é a alta administração, a produção, que é a responsável pela execução do produto ou do serviço, né? A parte de pessoal, que é a contratação dos profissionais adequados para executarem aquele trabalho e obterem os resultados esperados. Para isso, a gente prepara, além da lista de processos, que entra aí projeto, engenharia, manutenção, entre outros aí, compras, vendas, ainda nós temos que preparar aí um diagrama dos processos. Esse diagrama, ele vai dizer o seguinte: quais são as entradas e quais são as saídas. Quer dizer, o que entra no seu processo, o que é que sai. Isso tem que estar bem definido, porque você vai ter que recolher esses dados, exigir esses dados, essas informações, para poder fazer o seu trabalho e fornecer para as outras áreas o teu trabalho, o resultado do teu trabalho. Esse é onde a gente monta um diagrama que coloca em ordem esses processos. Todo processo precisa ter objetivos e metas. Lógico, para você poder avaliar um processo, você vai precisar desses objetivos e metas. Observar aí que são indicadores que podem ser de dois tipos. Indicadores mensuráveis e aqueles não mensuráveis, que são subjetivos. Porque aqueles que são mensuráveis, você arranja um instrumento, de alguma forma você faz uma contagem, porque isso vai para um gráfico para você poder analisar a tendência. E aqueles que são subjetivos já fica mais difícil. Então, se você puder pegar o subjetivo e transformar ele num mensurável, você vai ficar muito mais fácil você obter uma análise mais correta. Para isso, você precisa definir os dados que você vai usar para esses indicadores, e vai ter que precisa também definir a origem desses dados. Porque senão daqui a algum tempo a gente vai estar coletando dados num determinado relatório e mudando de relatório e depois não sabemos o que aconteceu e o que foi, que ninguém sabe a origem daqueles dados. Tem que estar definida dentro do indicador. Tendo os dados apropriados, o que a gente faz? Define, então vamos preparar gráficos que contenham lá
o mês a mês, né, os gráficos mês a mês, né, e uma análise de tendência. A análise de tendência nós vamos ver através de gráficos. E se esses gráficos não tiverem atingindo os resultados esperados, o que vai acontecer? Nós temos que entrar com ações para corrigir, manter ou melhorar os resultados desses indicadores. Isso tudo vai refletir diretamente na avaliação do desempenho pessoal e organizacional. Né? Quando for você avaliado, vai ser avaliado em função desses indicadores que foram definidos para o teu processo, e a organização também vai ser definida da mesma forma. Essa avaliação final aí, né, vamos dizer assim, ela também tem uma frequência. Então, normalmente é mensal, tem um parcial, depois tem semestral e anual. Normalmente é mais ou menos isso daí que acontece. Então, eu acho que, estando com todos esses detalhes definidos, nós temos como sofrer uma avaliação mais justa, assim como a organização também tem uma avaliação mais justa pelos seus clientes. E é isso daí, pessoal. Espero que tenham gostado e um bom trabalho, porque requer bastante dedicação para tudo isso. Até a próxima. Toda organização precisa definir seus processos. Aqui tem alguns exemplos, como compras, pessoal, vendas, etc. Nós vamos ver o de produção, porque ele vai representar os outros processos. Então, o que você fizer para a produção, você tem que fazer para os outros processos. Primeiro, criar aqui a ficha do processo. Você faz a ficha do processo, onde você vai colocar aqui toda aquela parte de identificação e validação, e definir aqui o objetivo real da produção, que é produzir produtos solicitados nas qualidades, quantidades, prazos e os custos previstos. O documento de entrada é a ordem de produção ou ordem de serviço. Isso vai para a produção, que inicia todo o processo. E a saída desse processo são os produtos solicitados nas qualidades, quantidades, prazos e custos previstos. Então, todo o processo precisa ter a entrada, o processo e a saída. Além disso, ainda a necessidade de se definir aqui os recursos materiais. Normalmente, esses recursos materiais estão numa planilha de custos. Então, você pode referenciar qual é a planilha de custos que você vai utilizar aqui para a produção. Muitas vezes, cada produto tem a sua planilha específica. Os documentos necessários para que o processo possa funcionar. São documentos e produtos e do processo, desenhos, especificações, instruções de trabalho, gestão, qualificação do processo, conforme a lei ou o cliente, ou a própria organização, quando quer fazer uma qualificação de processo, obviamente. Recursos humanos, a parte de pessoal voltada para a produção. Então, tem o gerente de produção, chefes de produção e manutenção, profissionais qualificados conforme a lei, clientes ou organização. Relatório na saída aqui. Os registros, relatórios de controle e de inspeção, cartas de controle, por exemplo, entre outros. Bom, definido o processo, se você quiser, você pode verificar uma via aqui para distribuição. Voltando para o processo, aqui está a lista de indicadores do processo. Então nós vamos ver aqui no caso, no exemplo, temos 2 indicadores. A produção em quilos e produtividade em quilogramas por funcionário. Então esses são os 2 indicadores que vão avaliar aqui o processo, né? Avaliar o processo e avaliar as pessoas que estão trabalhando nesse processo. O indicador de produtividade, por exemplo, nós vamos ver agora a lista dos dados necessários para criar esses indicadores. Um deles, que é da parte pessoal, é o número de funcionários. O outro, que é da própria produção, é produção em quilos.
E o último, que é um objetivo relativo, porque produção é absoluto e produtividade é relativo, porque existe uma fórmula para fazer o cálculo dela. Então vamos ver aqui como é que fica esse gráfico. Está aqui. Então a produtividade por funcionário. Aqui tem uma área para análise crítica do indicador, onde vão ser registrados todos os comentários, a fórmula de cálculo e aqui os valores obtidos após o cálculo. Feito o cálculo, então nós já temos os valores calculados, então podemos editar o gráfico. Aqui nós estamos editando o gráfico. São todas as regras para a apresentação do gráfico, incluindo aqui objetivos e metas. O título que vem lá dos dados, resumo e análise crítica do gráfico. Então você tem análise crítica do processo e análise crítica do gráfico. A distribuição e locais de uso e os objetivos e metas aqui, pelo menos por 5 anos. Em seguida, nós podemos ver aqui os dados. Então, nós temos dados de janeiro de 2017, fevereiro de 2017 e março de 2017. Nós podemos visualizar esse gráfico para fazer análise de tendência. Então, está aqui a análise de tendência feita através de gráfico. Então, nós temos aqui o objetivo, que é na linha vermelha, o valor mês a mês na linha azul e a linha de tendência. No caso de produtividade, aqui é o indicador, que é a linha preta, né, análise de tendência, está dando negativa. Isso significa que requer ações. Essas ações, elas deverão reverter a inclinação da linha preta. Aqui ela está negativa, ou seja, para menos. A gente tem que trabalhar no sentido dela reverter essa posição, passar a subir, até atingir a linha vermelha. Até então, as ações são ações corretivas. A partir da linha vermelha, se for tomada alguma ação, ela será considerada como melhoria contínua, maior objetivo de todos os nossos processos.